Mas toda essa questão de privacidade que hoje fica muito claro com redes sociais e todas as questões que vêm aí na atualidade, vamos colocar que uns 4, 5 anos atrás não era tão disseminado como é hoje. Olá, sejam bem-vindos a mais essa edição do Executive Talk, esse espaço onde temos para ouvir os executivos e líderes que estão à frente de operações em diferentes áreas e indústrias e departamentos. E hoje a gente conversa com a Adriana Eiara, espero ter acertado, Adriana, atual diretora jurídica para a América Latina da BIC e uma das selecionadas também ao Top 50 executivos de destaque de 2026 em jurídico e compliance. Perfeito. Obrigada, Emerson, pelo espaço, pelo convite. Me sinto super honrada e para mim é uma alegria especial até compartilhar essas boas práticas e experiências que a gente tem feito aqui na BIC. Então, brigadão, tá? Falando um pouco sobre mim, eu tô 7 anos aqui na BIC, então sou responsável por jurídico, compliance e também relações institucionais da América Latina. Eh, hum, a gente tem uma operação, bem para o grupo BIC aqui na América Latina, então a gente tem 4 plantas, temos mais ou menos 4 operações comerciais e times espalhados por vários países. E a minha carreira, basicamente, ela vai muito em direção para empresas de bem de consumo, né. Então eu estou 7 anos na BIC. Anteriormente à BIC eu trabalhei na Ferrero, no Brasil, numa posição também de responsável por América Latina. Antes da Ferrero, eu trabalhei na Diageo, na indústria de bebidas, importadora de bebidas, também aqui no Brasil, responsável por Brasil, Paraguai e Uruguai. Então, digamos que a minha paixão, acho que está claro, né? Bens consumos e essa atuação do jurídico nesses ambientes. Maravilha, excelente. E você mencionou, Adriana, né, sobre uma participação, né, uma atuação que você teve relacionada à LGPD, compliance, através de gamificação, como ação que vocês conduziram há alguns meses, eu acho, né, na BIC. Você podia contar para a gente um pouquinho mais a respeito? Claro, o que o departamento aqui jurídico tinha identificado como dor, né? Então, todo mundo enfrentou essa questão, teve a publicação da LGPD, as empresas tiveram que se organizar para sair de um lugar que, de repente, tinha um certo tratamento com dados, quem tinha, né, quem já estava acostumado com esse ambiente, para todo mundo olhar para isso, então foi um momento de transição importante no mercado brasileiro, né, que não só as indústrias, os escritórios de advocacia, mas todas as instituições tiveram que se adequar e a gente, como pessoa também física, teve que ser letrado nesse ambiente, né? Será que eu posso divulgar os meus dados? Como usar os meus dados? Que dados são protegidos, não são? Então foi eu diria que foi uma grande transformação. Mas toda essa questão de privacidade que hoje fica muito claro com redes sociais e todas as questões que vêm aí na atualidade, vamos colocar que uns 4, 5 anos atrás não era tão disseminado como é hoje. E o time do jurídico, apesar de tentar fazer apresentação, vídeo, de usar o máximo da criatividade que podia para ter engajamento desse tema, a dor que a gente enfrentava aqui era de não ter esse engajamento. Primeiro porque parecia um tema muito distante da realidade dos colaboradores, né, das pessoas. Parecia aquele papo chato de jurídico, de compliance, que não conecta nada com nada. Meu Deus do céu, o que que é sensível, o que que é dado sensível, o que que é dado confidencial, o que que é dado pessoal. Então a gente identificou aqui que existia não só um desconhecimento do tema, como realmente um afastamento de um tema que é tão presente no nosso dia a dia. E aqui estudando entre nós, o que que poderíamos fazer para dar trazer mais para perto, né? Conectar com a realidade das pessoas, né? Porque empresas são feitas de pessoas, então como que a gente conectava a realidade das pessoas e gerava engajamento
e entendimento desse tema. Então surgiu a ideia de criar um game, né? Ao invés de fazer um treinamento com PowerPoint ou até aqueles treinamentos de e-learning sequenciado, a gente combinou alguns conceitos. A plataforma ela tem toda uma cara muito parecida com Netflix, e você tem como se fosse painéis, assim, banners de qual tema dentro de propriedade, de privacidade de dados você gostaria de entender mais naquele dia. E através da onde o colaborador clica, ele aprende sobre aquele tema. Então, vamos falar mais sobre cookies, vamos falar mais sobre dados pessoais, vamos falar mais sobre correspondência. A gente criou essas conexões trazendo para o dia a dia. A pessoa entra naquele banner, faz a trajetória, aprende um pouquinho mais, assim, um pouquinho mais sobre o tema, mas são coisas de 5, 7 minutos, que mistura vídeo com GIF, com perguntas, e a partir do momento que o colaborador encerra aquele pequeno ciclo, ele já está pronto para uma nova fase. E a partir das fases que ele vai passando, ele vai evoluindo no jogo, né? Então, isso aproximou demais. A gente conectou também com momentos, né? Momentos do dia a dia das pessoas. A gente, na Black Friday, a gente deu para os nossos colaboradores um carimbo anonimizador de dados, que seria, quando você recebe o que você comprou da Black Friday com desconto, antes de jogar no lixo a embalagem, proteja seus dados, né? Então a gente fez várias conexões. No carnaval, antes de sair para a folia, pode passar o seu celular, se você quiser, pois é um dado pessoal. Então a gente conectou, aproximou isso para a realidade do dia a dia do colaborador. A gente teve um resultado excelente com o engajamento, com o entendimento do tema também. Fomos auditados depois, o nosso programa teve uma escala de maduro, né? Foi considerado maduro pela auditoria. E aí, então, a gente veio com uma ideia super inovadora, que foi muito interessante, que foi o momento do Dia das Crianças, né? A gente pensou que as crianças, essa geração já nasceu no mundo digital, já está comprando há muito tempo, se alimentando desse conteúdo, né? Então, e merece também um certo letramento, uma proteção e tudo mais. Quando os filhos dos nossos colaboradores vieram aqui na BIC no momento do Dia das Crianças, a gente fez também uma caça ao tesouro, uma gamificação, que tinham elementos que a gente conectou com a marca, né, com o BIC Kids, que tem ali os animaizinhos, o macaquinho, a foca e tudo mais. A gente fez, espalhou aqui no escritório esses elementos. Conforme as crianças iam encontrando esses elementos, tinha uma pergunta. A gente fazia a pergunta para as crianças relacionada com dados, elas respondiam e ganhavam um adesivo para completar um álbum de adesivos. Então, elas passaram pelo escritório inteiro, foram então impactadas por essa questão de qualquer dado eu posso colocar na internet, eu devo colocar a minha idade, quando eu devo envolver os meus pais. Então, a gente também aproximou essa proteção dos filhos dos nossos colaboradores. Então, foi uma experiência super divertida, e a gente conclui que hoje, assim, a gente conseguiu trazer o tema, que é um tema relevante, é um tema que está no dia a dia das pessoas, mas conectar e engajar a nossa população, alertando do que realmente podem ser as implicações quando a gente está fazendo essa gestão de dados, né? Seja pessoais, seja da empresa. Maravilha. Eu ia perguntar sobre resultados, porque você mencionou uma sequência, né, uma série de iniciativas, né, desde caça ao tesouros, álbum de figurinha, gamificação via Netflix, ações com Carnaval, Black Friday. Então, assim, realmente parece que foi uma jornada pensada e planejada, e muito inovadora, diga-se de passagem. E a minha pergunta era justamente sobre como foram os resultados, né? Você mencionou que teve uma auditoria, quanto à aceitação, acho que da aceitação dos colaboradores, acho que tudo que envolve gamificação facilita muito, né? Mas você podia comentar um pouco em relação aos resultados esperados e alcançados? Sim.
Quando a gente começou essa jornada e fez um treinamento mais tradicional, assim, digamos, era e-learning, era um pouco divertido, a gente tinha índices perto de 20% da nossa população entrando e menos de 5% concluindo, né, o curso de privacidade de dados. E ele tem que ter vários módulos, porque é um conteúdo bem denso, né? Então, de entender a manipulação dos dados pessoais, mas também dos dados da empresa, não é algo muito palatável, digamos assim, para quem não está acostumado com o universo jurídico, até para quem não, para quem está, né? Dependendo da área que você está acostumado a atuar, não é tão simples de digerir. Então, com esses dados, a gente foi experimentando. Será que o treinamento está muito longo? Será que está muito boring? Sei lá, né? Fomos fazendo esse tipo de teste. E hoje a gente tem mais de 95% da nossa população não só treinada, né? Porque a auditoria mede o nível de conhecimento dos colaboradores em relação ao tema. Se eles sabem se existe ou não um DPO, né? Se existe ou não um comitê de dados, se sabe a diferença, se tem cuidado em relação ao tratamento de dados pessoais, de informações confidenciais. Então, ele mede não só. A gente tem o dado aqui, né, que é maravilhoso, de 95% de aderência e conclusão de todos os módulos, o resto dos 5%, assim, deve estar no meio dos módulos, não tem ninguém que não entrou na ferramenta ainda, no game. Mas também a auditoria fez essa medição do conhecimento da organização. A gente não tinha a expectativa de que todo mundo conhecesse profundamente o tema, né? Até porque tem pessoas especializadas e é outro pilar. Mas uma noção do que é representado e de quando perguntar, né? Então, quando que eu devo acender aquela luzinha amarela de será que esse dado aqui eu tenho que fazer algum caminho diferente? Será que ele pode ficar arquivado na rede? Eu tenho que ir para uma rede criptografada, alguma coisa assim. Então, de dar esse conhecimento e essa até autonomia para as pessoas de identificar, né? De você não necessariamente ter todas as respostas, mas saber quando é um tema que você precisa levantar uma pergunta. Então, esses três marcadores, né? O treinamento, o conhecimento e esse awareness que a gente fala de devo tratar diferente ou não, eles foram medidos. E esses foram os resultados que a gente tem. Aqui na BIC, quando a legislação foi publicada, a gente não tinha nem política, nem procedimento, não tinha nenhuma questão envolvendo privacidade de dados, porque a gente trata relativamente poucos dados. Né? Nosso core não está relacionado com dados. E hoje a gente tem toda uma estrutura, não só de políticas, de procedimento, temos o comitê de privacidade, temos o DPO aqui. Então, a gente tem toda uma organização olhando para isso, tem o plano de comunicação, então já está enraizado na cultura, não é um assunto que está separado, exclusivo de jurídico e de compliance. É um tema que não só faz parte dos colaboradores enquanto exercem as suas funções, mas o que eu acho incrível e sensacional é que a gente conseguiu conectar e dar importância para a vida pessoal também dos colaboradores, demonstrar como isso é importante nas nossas interações na era que a gente está. Não, com certeza. De fato, muito super interessante, Adriana. Gamificação, trazer também, acho que um pouco das famílias para perto, né? Fazendo a brincadeira ali com as crianças, no Dia das Crianças. Super relevante, que ao mesmo tempo é uma iniciativa que transcende somente o jurídico, né? Áreas que envolvem eventualmente treinamento e desenvolvimento, que se posicionam de uma forma mais inovadora, têm utilizado de gamificação e têm dado super certo. Então, eu imagino que deva ter sido um trabalho, ou pelo menos um projeto pensado em conjunto com outras áreas, né? E só para a gente finalizar, uma pergunta muito mais na sua visão, em relação, né, enquanto profissional,
você entende que qualquer tema do jurídico dá para gamificar, daria para criar uma jornada mais interativa e dinâmica como essa? Ou existem alguns assuntos para algumas áreas e pautas que não seria possível? Olha, eu acredito, existe uma parte do trabalho do jurídico que geralmente é compartilhado com finanças, área de controle interno, alguma coisa assim, que ele fica mais restrito ao conhecimento da população geral de uma organização. Mas mesmo assim, o treinamento dessas pessoas poderia, na minha opinião, ser feito por gamificação. A diferença, para mim, quando hoje em dia a gente fala de jornada, a gente fala de quanto as coisas mudam rapidamente, de quanto a gente tem que desenvolver o nosso senso crítico de questionamento e de pergunta e de adaptação a todas essas mudanças. Hoje em dia, eu acho que a gamificação atende todas essas demandas, porque você aprende em módulos, né? E dá tempo dos próximos módulos se atualizarem a coisas que vão acontecendo tão rapidamente. Então, para mim, eu acredito sim que todos os conteúdos de jurídico, de compliance, são passíveis de ter esse método de conhecimento através da gamificação. Só depender do público mesmo que deveria ter acesso a essa informação, né? Mas eu acredito que faz todo sentido, sim. Maravilha, maravilha. Bom, eu te agradeço, agradeço muito a sua participação, o seu tempo com a gente, Adriana. Vai ser um prazer ter você com a gente lá no encontro. E, mais uma vez, parabéns por toda a iniciativa, parabéns, por tudo que você e vocês, né, vêm construindo ao longo desses últimos meses, né, no setor, dentro, e até mesmo obrigado por compartilhar também, dar oportunidade para que outros colegas possam eventualmente pensar em como eventualmente aplicar isso dentro da sua realidade. Obrigado pela sua Claro. participação e vai ser um prazer ter você com a gente. Obrigada pelo momento, super, super legal, super relevante. Estou à disposição dos colegas. Como você mesmo mencionou, a gente contou com muito parceiro, foi uma estratégia pensada a várias cabeças, então qualquer pessoa que esteja interessada em trocar figurinhas, estou super à disposição. Eu acho importante a gente, como setor, se ajudar, né? Aquilo que você começou ali nesse momento falando do quanto é importante a gente ter um espaço de fala para demonstrar as coisas que estamos fazendo e às vezes no meio da operação do dia a dia passa despercebido. Então, é bom ter essa rede de apoio aqui de jurídicos, compliance. Agradeço a você esse momento, também a Seven Experience por toda essa experiência. E foi um prazer.